Bem-vindos à nossa 29ª aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Nesta aula, então, estamos vendo a controvérsia iconoclasta 2, a luta ardente. Por conseguinte, em 726, Leão III investiu contra as imagens por palavras e gestos violentos. Procurou o apoio do patriarca Germano de Constantinopla, que lhe resistiu. Escreveu também ao Papa Gregório II, ameaçando depô-lo, caso defendesse as imagens. Gregório, em 2 cartas, condenou a conduta do imperador, dizendo-lhe que a questão era da competência dos bispos. Ao saber da imposição do imperador, as populações do norte da Itália teriam eleito novo imperador, se o Papa não as tivesse dissuadido. Havia na época motivos de animosidade entre bizantinos e ocidentais. O império acabrunhava de impostos à Itália. Mais de uma vez, funcionários do imperador haviam atentado contra a vida do Papa. Gregório II, porém, manteve-se leal e exortou os italianos à sujeição. Também os habitantes da Grécia se revoltaram, proclamando o anti-imperador. Cosmas mandaram a Constantinopla uma frota numerosa, que foi vencida com seus chefes. Isto tudo só contribuía para irritar cada vez mais o imperador. Em 730, Leão III depôs o patriarca Germano e conseguiu a eleição de Anastásio, iconoclasta. Este logo publicou um edito contra as santas imagens. Clérigos, monges e monjas foram decapitados e mutilados. Em 731, o Papa Gregório III convocou um sínodo em Roma, que puniu com a excomunhão quem combatesse as imagens. Leão III, exasperado, mandou uma frota à Itália, que foi destruída no mar Adriático por violenta tempestade. Confiscou os bens da Igreja Romana na Calábria e na Sicília, e, a quanto parece, quis subtrair à jurisdição de Roma territórios ocidentais que ficariam sujeitos ao patriarcado de Constantinopla. O filho de Leão III, Constantino V, Coprônimo, subiu ao trono em 741. Queria convocar um concílio para decidir a questão. Antes, porém, escreveu um tratado de índole iconoclasta, que chegava a pôr em xeque definições dos concílios de Éfeso e Calcedônia. A respeito do mistério da encarnação, por exemplo, Maria não devia ser dita mãe de Deus, mas apenas mãe de Cristo. O concílio convocado pelo imperador reuniu-se em 754 e em Constantinopla, com a presença de 338 bispos. Sem o Papa, nem os patriarcas orientais, declarou o culto das imagens obra de Satã e nova idolatria. Tal concílio não era legítimo, por isso foi excomungado pelo Papa Estevão III em 769. Em consequência, a perseguição aos fiéis ortodoxos se tornou bárbara. Em todas as igrejas, as imagens foram removidas ou substituídas por motivos profanos. Os monges eram quase os únicos a opor resistência. Muitos mosteiros foram destruídos ou transformados em quartéis, arsenais. Fez-se tudo para tornar o monaquismo odioso aos cristãos. Foi proibido o hábito monástico. Os iconoclastas procuraram seduzir os monges para prevaricação com mulheres. Muitos tiveram os olhos crivados, a barba queimada, os cabelos arrancados. A situação era comparável à dos piores dias do paganismo. Finalmente, Constantino V morreu em 775, recomendando-se a Mãe de Deus, da qual fora adversário. Seu filho Leão IV mostrou-se mais tolerante que seu pai, mas não revogou os decretos anteriores. Faleceu em 780, sucedendo-lhe a imperatriz Inês, como regente do filho Constantino VI. Inês era piedosa, amiga das imagens e dos monges, embora ambiciosa. Permitiu logo o culto das imagens
e a conselho dos patriarcas Paulo e Tarásio de Constantinopla, e de acordo com o Papa Adriano, a regente convocou o concílio ecumênico. Este, de fato, se reuniu em 787, com a presença de 2 legados papais em Niceia. Foi o 7º ecumênico e o 2º de Niceia, frequentado por 350 bispos. Notemos que a primeira sessão desse concílio se reuniu já em 786 em Constantinopla, mas teve que se dissolver porque os militares iconoclastas, apoiados por alguns bispos, impediram os trabalhos, que teriam sido um triunfo da ortodoxia. Em Niceia, o falso concílio de 754 foi rejeitado. A intercessão dos santos e o título Mãe de Deus foram reabilitados. Os conciliares declararam, apoiados na tradição, que às imagens de Cristo, de Maria Virgem, dos anjos e dos santos, convém uma veneração honorífica, com lamparinas, incensos, inclinações, pois essa veneração recai sobre o protótipo, ou a pessoa representada. Ao contrário, a verdadeira adoração compete a Deus só. A última sessão desse concílio realizou-se em Constantinopla, sob a presidência da imperatriz regente de seu filho, que assinaram a definição conciliar, e isto lhes valeu as aclamações dos padres conciliares e dos fiéis, dirigidas ao novo Constantino e à nova Helena. As decisões de Niceia II ficaram em vigor no Oriente durante quase 30 anos, ou seja, até 813. Então, na nossa próxima aula, vamos ver os ecos tardios e o fim do concílio, e também a respeito do concílio de Niceia II, encerrando assim o nosso curso sobre a fé ortodoxa. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.